Seja bem-vindo ao canal Em Família. Com a graça de Deus, chegamos ao final de mais uma semana estudando a palavra dele através do guia da lição da Escola Sabatina. Nós estamos muito felizes com a sua companhia aqui no canal para nós darmos continuidade a esse estudo da lição 7, que nessa semana trouxe o título Motivados pela Esperança. Nós estamos abordando o tema da volta de Jesus. E hoje, nesta quinta-feira, 16 de maio, nós temos o título A Linha de Tempo Profética Mais Longa. Nós não podemos esquecer que ontem nós estudamos já um pouquinho sobre a profecia dos 2.300 dias de Daniel. E lá nós demos ênfase às primeiras 70 semanas dessa profecia. Por isso, o título de hoje é A Linha de Tempo Profética Mais Longa. Nós vamos nos dedicar a esse estudo. Com a graça de Deus, nós vamos compreender mais esse tema. Mas antes eu quero te convidar a curtir esse vídeo já de início, a verificar a sua inscrição e a compartilhar esse material com outras pessoas, para que mais pessoas tenham acesso ao estudo da Palavra de Deus e sejam abençoados por ele. Tá bom? Nós vamos fazer a nossa oração agora para darmos início à nossa classe, ao nosso estudo. Oremos juntos. Pai eterno, Deus de amor, graças te damos, bom Pai, pela tua bondade, que tu nos concede boas condições de estarmos aqui para estudar a tua palavra. Nos abençoa com a presença do Santo Espírito, ilumina o nosso entendimento, nós te pedimos por Jesus. Amém. E o nosso estudo de hoje começa já nos trazendo a pergunta número 7. Acompanhe conosco aí. Leia Esdras, capítulo 7, dos versos 7 a 13. Quando foi emitido o decreto para permitir que os cativos de Israel na Pérsia fossem libertos para reconstruir o templo? Então, a leitura é importantíssima. Aqui nós escolhemos Esdras, capítulo 7, verso 7. O papai vai ler para nós e nós vamos deixar a resposta para a classe. Então, vamos à leitura aqui. Verso 7. Também vieram para Jerusalém alguns dos filhos de Israel, dos sacerdotes, dos levitas, dos cantores, dos porteiros e dos servidores do templo. Isto foi no 7º ano do reinado de Artaxerxes. Legal. Então o texto deixa bem claro para nós aí, né? Para responder a pergunta, quando foi emitido o decreto? A resposta fica assim: no 7º ano do reinado de Artaxerxes. E a partir dessa leitura, nós já temos um ponto de partida: o 7º ano do reinado de Artaxerxes. Então, é importante entender que o 7º ano do reinado desse rei aconteceu no ano 457. A linha do tempo profético, inclusive você tem aí na sexta-feira uma linha bem detalhada aí, com todos os períodos, é importante essa leitura, começa em 457 a.C., quando o terceiro decreto, permitindo a volta de Israel, que estava no cativeiro babilônico, para a sua terra, aconteceu. Nós não podemos esquecer que, embora a lição não comente isso, mas você lê no texto, existiram 3 decretos. Um por Ciro, outro por Dario e outro por Artaxerxes. E uma corrente grande dos intérpretes da profecia bíblica tem como ponto de partida esse terceiro decreto, que é o mais completo, mais amplo e que está na profecia bíblica. Então, a partir de 457, conta-se as 2.300 tardes e manhãs e o santuário seria purificado. Lembrando, como nós já vimos, que as 70 semanas são a primeira parte dessa grande profecia que foi destinada ao povo de Israel. Ali eles precisavam reconstruir, voltar para Jerusalém, reconstruir os muros, as circunvalações, o templo e viver uma vida de consagração a Deus e esperar o Messias. Muito bem, então para a gente ir avançando no nosso estudo, a lição traz aqui a pergunta 8. Vai completar a nossa compreensão a respeito desse tema também. Leia Daniel 9, versículo 25 e 26, e ela traz a seguinte questão: quando começaria todo esse período profético? E ela ainda traz uma outra questão: que eventos importantes esses versos predizem?
Nós temos aqui a leitura de Daniel 9, 25 e 26, que o Alexandre vai fazer conosco, e aí a gente deixa uma resposta para a nossa classe. Então vamos à leitura do texto. Daniel, capítulo 9, verso 25 e 26. Saiba e entenda isto. Desde que foi dada a ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até a vinda do ungido, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. As ruas e as muralhas serão reconstruídas, mas será um tempo de muita angústia. Verso 26. Depois das 62 semanas, o ungido será morto e não terá nada. O povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. O seu fim virá com uma inundação. Até o fim haverá guerra, e desolações foram destinadas. Muito bem, então nós temos aí a leitura, e você leia com calma novamente esse texto também, se faltou aí compreender melhor qualquer parte, retome a leitura em espírito de oração, e nós deixamos aqui a nossa resposta, que vai ficar assim para a primeira parte da pergunta. Quando começaria todo esse período profético? A partir da ordem para restaurar e edificar Jerusalém. A segunda parte da pergunta, que eventos importantes esses versos predizem, nós deixamos assim: a morte de Cristo, a destruição de Jerusalém e do santuário. Muito bem, então nós avançamos aí mais um pouco na nossa linha do tempo, né? Então, só revisando, nós já vimos que essa profecia, ela se inicia, de acordo lá com o texto que nós lemos de Esdras, no 7º ano do reinado de Artaxerxes. Isso corresponde ao ano 457 a.C., certo? O texto que nós acabamos de ler, ele nos dá a informação que isso acontece com a ordem de restaurar Jerusalém, né? Como nós já vimos também, foi o 3º decreto que foi dado e conta-se a partir desse decreto. Então nós temos aí o início da profecia. O texto fez referência dizendo que a partir dessa data seriam 69 semanas proféticas, certo? Isso corresponde a 483 dias, ou anos literais, certo? Então, se nós pegarmos 457, que foi dada a ordem para restaurar Jerusalém, o início da profecia, e corrermos 483 anos, nós chegaremos a 27 depois de Cristo. E aí o que aconteceu nesse ano? O ungido, o Messias foi ungido, né? Então foi o batismo de Jesus, marcou aí o batismo de Jesus. E nós sabemos, né, de acordo lá com o Evangelho de Marcos, que a partir dessa data Jesus inicia o seu ministério, né, levando as pessoas à pregação sobre o arrependimento, sobre o reino de Deus. Legal, né, Ale? Então nós estamos entendendo aqui, avançando no estudo, que esse período profético das 70 semanas está dividido no texto bíblico em 3 partes ali. As primeiras 7 semanas é destinada para a reconstrução de Jerusalém, para que o povo retorne ao santuário. E as outras 62 semanas vão chegar até o batismo de Jesus, como o Alexandre trouxe aí no comentário dele, né? Somando aí 69 semanas. A última porção dessa profecia, a última semana, mais 7 anos, né, os 7 dias proféticos, vão estar divididos ali entre o ministério de Jesus, 3 anos e meio até sua morte, e mais 3 anos e meio até o final dessa profecia, que os estudiosos consideram ser ali o evento final no Sinédrio, quando o povo, os líderes de Israel rejeitam Jesus como Messias, culminando com o apedrejamento de Estevão. Então nós temos aqui detalhado para nós no estudo de hoje, você pode acompanhar isso na linha do tempo, que aparece no estudo adicional de sexta-feira, nós temos detalhados vários eventos que aparecem nessas 70 semanas, as primeiras 70 semanas da profecia dos 2.300 dias, ou anos literais. E essa compreensão, né, Júnior, ela não é fácil, não. A profecia é cheia de meandros, cheia de pontos,
mas é possível de entender e nós estamos procurando esclarecer da melhor maneira possível. E pai, acho que um ponto importante de deixar aqui para a audiência também é que o texto faz referência às semanas. Então, nós precisamos, ao olhar para a história, sempre fazer a equivalência em anos, em dias, né? Cada dia representando um ano. Então, 70 semanas vezes 7 vai dar os 490 anos que esse período histórico agrega, né? Sim, nós não estamos mais nos referindo a isso porque nós estamos aqui na lição número 7. Nós já estudamos bastante isso, né? O princípio, dia, ano, ok? E ali, quando Jesus, a última semana, começa o ministério de Cristo Jesus, na metade diz que o Messias seria tirado. Foi a crucifixão de Jesus. E ali na cruz encerra-se todo aquele sistema cerimonial de matança de animais, tudinho, porque o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que João Batista tinha visto, ele morre na cruz do Calvário. Ele faz com o seu sangue, com a sua vida, o nosso resgate eterno, né? E a lição continua já nos apresentando aqui a pergunta número 9, que é baseado em Daniel 9, verso 27. Nós já lemos o verso 25 e 26, agora a pergunta 9 traz o verso 27. Como terminaria a profecia das 70 semanas? Ok? Porque ainda falta uma parte final dessa profecia. Como terminaria? O texto vai ser lido pelo Júnior para que nós possamos deixar uma sugestão de resposta. Então vamos acompanhar juntos essa leitura? Daniel capítulo 9, versículo 27 diz assim: Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de cereais. Sobre a asa das abominações virá aquele que causa desolação, até que a destruição que está determinada seja derramada sobre ele. Que profecia, né? Que linguagem muito tremenda, né? Então, nós deixamos aqui como sugestão de resposta como terminaria a profecia das 70 semanas com a morte de Cristo e a sua rejeição como o Messias. É importante lembrar aqui, meu querido irmão e irmã, que as 70 semanas não terminam com a morte de Cristo. É na metade da semana que o Messias é retirado. Então, ainda teria mais 3 anos e meio. E que evento chega ao final dessa última semana? Nós vimos aqui, acho que o Júnior já trouxe aqui um comentário, a rejeição do Evangelho, a mensagem da graça de Cristo Jesus foi rejeitada ali no julgamento e apedrejamento de Estevão. Quando Estevão ali vê o céu aberto e ele então fala em nome de Cristo Jesus e as pessoas de uma maneira consciente rejeitam aquela mensagem de esperança, tem fim às 70 semanas, a primeira parte dos 2.300 anos. Muito bem, então nós avançamos aqui, chegamos na nossa linha do tempo em 34 depois de Cristo, né, no final das 70 semanas. Mas nós sabemos que a profecia completa são 2.300 anos, né? E essa profecia nos leva a 1844. Né? E nessa data, Miller, que é o nosso personagem, né, que está estudando essa profecia, ele entendia que o santuário seria purificado, mas que o santuário seria na terra. Né? Como nós já vimos, era o equívoco dele. E na semana que vem, nós descobriremos a interpretação correta dessa profecia. Então fica aqui o convite para você se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todos os vídeos e estudar conosco o final dessa profecia.